Você já sentiu que há algo invisível ao seu redor, como se a realidade estivesse respondendo secretamente à forma como você pensa, sente ou até silencia? Já aconteceu de você desejar profundamente algo e isso simplesmente começar a se manifestar, sem esforço aparente? Para Jacobo Greenberg, esse fenômeno não é coincidência. Ele é parte de um campo maior, silencioso e absolutamente real, o campo sintérgico. Segundo sua teoria, existe uma matriz de consciência que conecta tudo e todos, e quanto mais alinhado você está com seu mundo interior, mais essa matriz responde, não aos seus desejos gritados, mas à vibração silenciosa que você emana quando está verdadeiramente presente. O mais impressionante da obra de Greenberg é que ela não parte de uma crença mística desconectada da realidade, mas de uma tentativa profunda de unir ciência e espiritualidade. Ele estudou tradições ancestrais, experimentou com xamãs, meditou com iogues e investigou padrões cerebrais com equipamentos neurológicos. E o que ele descobriu é que o universo, no fundo, é um espelho vibracional. Mas esse espelho não reflete o que você diz, reflete o que você é. E é por isso que ele insistia tanto no silêncio interior, porque é no silêncio que a sua vibração verdadeira aparece. E é essa vibração que o universo responde. Você pode repetir afirmações positivas 1000 vezes, visualizar todos os dias, fazer listas de metas, seguir todos os gurus da internet, mas se por dentro você está vibrando medo, dúvida, carência, culpa, o campo sintérgico capta essa vibração e responde com mais daquilo que você está emitindo, mesmo sem perceber. É por isso que muitas pessoas sentem que estão se esforçando demais e conquistando pouco, porque estão tentando alterar a realidade externa com técnicas, mas sem transformar o campo interno. E Greenberg dizia claramente, a realidade só muda quando sua estrutura vibracional muda primeiro. Mas como mudar isso? Como transformar sua frequência sem depender da força do desejo ou do controle mental? A resposta é simples, mas profunda. Presença silenciosa. Não um silêncio passivo, mas um silêncio ativo, vibrante, consciente. Quando você entra nesse estado, você para de enviar sinais contraditórios ao universo. Você não diz, eu quero paz, enquanto vibra ansiedade. Você simplesmente vibra paz. E a realidade começa a se reorganizar ao redor disso. Não é mágica, é ressonância. Tudo no universo responde à frequência. E o que Greenberg propunha era uma espécie de alinhamento entre a mente, o coração e o campo sintérgico. Um estado de coerência vibracional que só é alcançado quando você cessa o ruído interno. Esse é o segredo de muitas tradições místicas. O verdadeiro poder não está na palavra, mas no vazio entre as palavras. Não está na vontade que grita, mas na consciência que observa. E quanto mais você silencia os ruídos internos, julgamentos, crenças limitantes, pensamentos acelerados, mais você se torna canal puro daquilo que já está pronto para se manifestar. O universo não responde à força do seu desejo. Ele responde à qualidade da sua vibração. E a vibração mais poderosa é sempre silenciosa, porque nasce do alinhamento, não da carência. Greenberg falava sobre a importância de práticas que não tentam mudar o mundo, mas mudam o campo. Meditação profunda, contemplação, silêncio prolongado, respiração consciente. Não como técnicas para conquistar algo, mas como formas de voltar ao ponto zero, ao estado puro de presença onde você se torna espelho do próprio universo. E é nesse ponto que o universo começa a espelhar você de volta, sem esforço, sem resistência, sem ansiedade. Apenas fluidez. Agora vamos explorar como o campo sintérgico está diretamente conectado à sua capacidade de perceber o que antes era invisível e como estados alterados de consciência, usados de forma sábia, podem ampliar sua influência vibracional e desbloquear sincronicidades que parecem milagres, mas são pura ciência da consciência. Enquanto o mundo moderno nos treina para buscar respostas no exterior, a verdadeira chave para moldar a realidade está em voltar-se para dentro, não como fuga, mas como acesso ao campo onde tudo é originado. Jacobo Greenberg dedicou sua vida a provar, com rigor científico, que existe uma estrutura oculta operando por trás daquilo que chamamos de mundo físico, e que essa estrutura é moldável. O nome que ele deu a essa arquitetura invisível foi campo sintérgico, um campo de consciência que interliga tudo o que existe,
onde o tempo e o espaço não são obstáculos, mas extensões da mente. O que Greenberg percebeu ao estudar xamãs e místicos e ao comparar esses estados com experimentos cerebrais é que o acesso a esse campo não acontece quando a mente está ativa demais. A mente comum, lógica, ansiosa, que busca controlar, explicar, rotular, está desconectada desse campo. É apenas quando a atividade mental desacelera, quando entramos em estados ampliados de percepção, que a ponte começa a se formar. E o mais poderoso é que essa ponte não exige psicodélicos, nem técnicas mirabolantes. Ela exige silêncio, um silêncio vivo, pleno de consciência. Quando você silencia, a realidade começa a se revelar em outro nível. As coincidências aumentam, as pessoas certas surgem, as situações se encaixam. Por quê? Porque você parou de impor um modelo mental sobre o mundo e passou a escutar a linguagem vibracional do campo. Greenberg dizia que o campo responde não à linguagem verbal, mas à linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica se manifesta quando você entra em coerência interior. Emoção, pensamento e intenção deixam de se contradizer, e você passa a emitir um único sinal, um sinal puro, silencioso, mas altamente magnético. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você deseja controlar, menos o campo responde. Quanto mais você deseja forçar resultados, menos o universo colabora, porque o desejo excessivo emite uma frequência de carência, e carência gera mais experiências de falta. Greenberg insistia, o real poder está no estado de presença silenciosa. É nesse estado que o campo sintérgico se reorganiza em torno da sua vibração real, não da sua máscara. Imagine que sua mente é uma lente. Se ela está turva de pensamentos, julgamentos e ansiedade, a imagem que você projeta sobre a realidade será distorcida. Mas se a lente está limpa, isto é, se sua mente está silenciosa e presente, então o campo reflete com clareza aquilo que você verdadeiramente é. E é nesse momento que você deixa de ser um receptor passivo da realidade e se torna um co-criador consciente. Mas não no sentido de manipular a realidade para atender desejos egóicos, e sim de alinhar sua vibração com aquilo que já existe no plano potencial e permitir que isso se manifeste com fluidez. Essa é a diferença entre criação forçada e manifestação silenciosa. Na criação forçada, você luta, planeja, tenta controlar cada detalhe, vive em tensão. Na manifestação silenciosa, você se alinha internamente e observa o campo responder com sincronicidades, encontros, ideias, oportunidades. E tudo isso sem esforço aparente, porque o esforço não está fora, está dentro. O trabalho real é o de desprogramar os ruídos internos e restaurar o silêncio vibracional que abre o canal entre você e o campo. Jacobo dizia que o segredo dos xamãs não era o conhecimento externo, mas a capacidade de silenciar o eu condicionado, de entrar num estado de suspensão da identidade comum e, nesse vazio, acessar informações que estão além do tempo linear. E isso não é fantasia. A neurociência já demonstra que estados de meditação profunda, silêncio prolongado e atenção plena alteram a atividade cerebral de forma radical. E essas alterações são os portais para acessar níveis mais refinados do campo sintérgico. Você não precisa entender tudo intelectualmente. O que importa é experimentar o silêncio como tecnologia de reconexão. Praticar esse estado diariamente. Não esperar resultados imediatos, mas cultivar uma vibração coerente e silenciosa que, aos poucos, começa a reorganizar toda a sua realidade. Talvez o ponto mais revolucionário da obra de Jacobo Greenberg esteja na ousadia de afirmar que a realidade, como você a percebe, não é objetiva. Ela é uma construção, um holograma, moldado pela sua percepção e programado pelo seu campo interno de crenças, emoções e memórias. O que você chama de mundo externo é, na verdade, uma projeção da sua vibração. E é por isso que duas pessoas vivendo na mesma situação podem ter experiências completamente diferentes. Não é o que acontece fora que determina sua realidade, é o padrão com que você percebe. Greenberg chamava isso de interação entre o campo neural e o campo sintérgico. O campo neural é a sua mente, condicionada pelas experiências, traumas e crenças. O campo sintérgico é a malha invisível que sustenta todas as possibilidades. A realidade que você experimenta
é o resultado da interseção entre esses dois campos. Em outras palavras, você nunca vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. É por isso que a prática do silêncio é tão poderosa, porque silenciar a mente condicionada permite que você suspenda, ainda que temporariamente, os filtros distorcidos da percepção. Quando isso acontece, uma nova realidade começa a emergir. Uma realidade que já estava ali, mas estava invisível porque seus filtros não permitiam que você a percebesse. Esse é o sentido mais profundo da transformação. Não é o mundo que muda, é a sua percepção que se expande. E aqui entramos no verdadeiro potencial do ser humano segundo Greenberg, a capacidade de alterar sua percepção e, com isso, alterar a realidade que experimenta. Mas não por meio de desejos superficiais ou afirmações vazias. A mudança real exige que você morra para a identidade antiga, que solta o controle, que aceita não saber, que entra no silêncio com humildade e escuta o que o universo tem a dizer quando você para de gritar. Essa escuta não é com os ouvidos, é com o corpo, com o campo energético, com a atenção. É quando você caminha em silêncio e percebe uma sincronicidade. É quando sente um impulso interior para seguir por outro caminho. É quando uma resposta vem num sonho, numa imagem, num arrepio. O campo sintérgico fala uma linguagem sutil, simbólica, vibracional. E só quem silencia o ruído interno é capaz de decodificar essa linguagem. Agora, na última revelação, vamos explorar os perigos sutis do ego espiritual, o equívoco de usar o campo para satisfazer desejos do eu inferior e o verdadeiro propósito por trás da prática do silêncio. Não criar uma nova identidade, mas transcender todas elas. Muitos se aproximam do silêncio buscando conquistar algo, paz, clareza, poder de manifestação. Mas o verdadeiro silêncio, aquele que Greenberg descreve como acesso ao campo unificado da consciência, não é uma técnica para obter, é um espaço para perder. Perder o eu ilusório, a identidade construída, os padrões repetitivos que moldam sua realidade inconsciente. O silêncio verdadeiro dissolve, derrete, desprograma e justamente por isso, transforma. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta usar o campo sintérgico para obter resultados, mais você o bloqueia. Porque o desejo de controlar parte de uma frequência de separação, parte do ego. E o campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. A sua frequência mais sutil, a sua vibração mais honesta. Jacobo alertava sobre os perigos do ego espiritual. Aquela parte da mente que, ao descobrir que a realidade pode ser moldada pela consciência, começa a usar esse conhecimento para satisfazer o eu inferior. Desejo de fama, de poder, de validação, de controle. Mas quando você faz isso, está apenas reforçando os velhos padrões. Está tentando usar a linguagem do infinito com a voz do ego. E isso não só bloqueia o campo, como cria realidades cada vez mais distorcidas. Por isso, Greenberg dizia que o primeiro passo é o esvaziamento. Um silêncio interior onde você não busca, não exige, não suplica, apenas observa, apenas respira, apenas é. E nesse estado, algo começa a acontecer. Algo fora da lógica, fora da linearidade. O campo sintérgico começa a se reorganizar. As coincidências se intensificam. Pessoas surgem do nada. Portas se abrem. Ideias vêm. Mas não porque você forçou, e sim porque você se alinhou. E é nesse ponto que você entende. A realidade nunca foi sobre fazer acontecer. Sempre foi sobre deixar acontecer a partir de quem você realmente é. Mas essa identidade verdadeira não pode ser acessada na mente tagarela, no desejo incontrolado, no medo disfarçado de ambição. Ela emerge no vazio, no espaço entre os pensamentos, no momento em que você deixa de buscar e passa a escutar. Escutar o quê? O que está por trás de tudo? A matriz vibracional do universo. O sussurro da inteligência cósmica que organiza as galáxias e, ao mesmo tempo, guia suas sincronicidades mais íntimas. Essa escuta acontece em um estado que Greenberg chamava de vibração pura, um estado além do pensamento, onde você não está separado da realidade. Você é a própria realidade se percebendo. E, curiosamente, quanto mais você entra nesse estado, menos você precisa falar, menos você precisa justificar, explicar, defender, porque a sua vibração começa a fazer o trabalho por você. As pessoas sentem, as situações se alinham,
O que não ressoa, se afasta. O que ressoa, se aproxima. E você percebe, a realidade é um espelho do seu silêncio. Greenberg sabia que o mundo moderno tornaria isso difícil. Sabia que o barulho externo e interno seria cada vez maior, que a mente coletiva seria programada para o medo, para o desejo compulsivo, para a separação. Mas também sabia que, dentro de cada ser humano, havia uma centelha intacta, uma presença silenciosa, inviolável, que observa tudo, e que, quando você se reconecta com essa presença, a vida começa a mudar de forma quase mágica, sem esforço. O campo responde ao que está por trás das palavras, por trás dos desejos, por trás das máscaras. E é por isso que Jacobo dizia: pratique em silêncio e veja o universo responder.